que ela assim, não gosta não. Mas tá bom, vai dar tudo certo. Queridos, o tema hoje é árvore da vida. Vamos dizer juntos? Árvore da vida. É o tema nosso hoje. E, queridos, o livro de Apocalipse, querido, ele promete a árvore da vida como um presente de Deus para os vencedores. Você sabia disso? O livro de Apocalipse, ele promete isso para nós. Promete esse presente de Deus para todos aqueles que vencerem. Então, essa árvore está disponível para todos nós, amém? Amém ou não amém? Amém. Diga para o seu vizinho aí, olha, essa árvore da vida está disponível para você. Amém? Está disponível para todos nós. Irmãos, não se trata de algo que você vai comprar, mas se trata de um presente que Deus está disponibilizando para você. Amém? Eu quero dizer uma coisa para você, ó, todo líder de célula, deixa eu fazer um parênteses aqui. Todo líder de célula deve anotar o tema da mensagem, os tópicos da mensagem, os versículos da mensagem. Você que é líder direto também tem que estar anotando os tópicos da mensagem, o tema da mensagem. E os auxiliares, fazer isso, para que você possa crescer mais em Deus. Se você também quiser fazer isso, faça. Mas é um dever de todo líder de célula, de todos os auxiliares, os colíderes. Amém? Para quê? Para que você possa crescer mais na palavra de Deus. Psss. Psss. Diga comigo assim, Senhor, eu quero entender o significado da árvore da vida para a minha vida. Baixa a sua cabeça aí. Papai querido, no nome de Jesus, eu te louvo, Senhor Deus. Porque nós estamos aqui, Deus, de corações abertos, Senhor Deus. Estamos aqui, Senhor Deus, com os ouvidos abertos para escutar, Deus, a Tua palavra. E para crescer na Tua palavra, Senhor. Então que hoje, Senhor Deus, hoje, ó Deus, esse entendimento chegue aos nossos corações. E que nos faça crescer mais e prosperar mais, Deus, na Tua palavra, Senhor. É isso que nós te pedimos, é isso que eu te peço. Papai, que o Senhor possa falar através de mim para uma igreja, Deus, que deseja cada vez mais a Ti, Jesus. É isso que eu oro, é isso que nós oramos. Você pode dizer amém? Então, em Apocalipse capítulo 2, versículo 7, veja o que é que diz aí a palavra do nosso Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Veja aí o que é que diz aí a palavra do nosso Deus. Apocalipse 2, 7. Você já conseguiu abrir? Diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Aquele... De novo, que ficou, o negócio ficou meio coisado. Vamos lá. 1, 2, 3. Vamos lá. Diga aqui comigo, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Agora aplauda Jesus. Irmãos, se você tem ouvido espiritual, escute. Escute com eles. Seja alimentado hoje pela árvore da vida, pelo que Deus tem para você. Irmãos, a árvore da vida alimenta os vencedores com a vida de Deus, amém? Então Ele quer te alimentar com a vida de Deus. Não tem como, meu filho, você estar na igreja, viver na igreja e fechar-se para esse alimento que fortalece a sua vida. Então você precisa, no nome do Senhor, ser alimentado todos os dias por essa árvore
que alimenta a nossa vida espiritual, que alimenta o nosso ser. Mas um dia, irmãos, deixa eu dizer para você, um dia, essa árvore, ela foi proibida ao homem. Você sabia disso? Um dia essa árvore que está disponível aqui, que é um presente de Deus para cada um de nós, ela foi proibida ao ser humano. Está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Se você puder abrir sua Bíblia aí ou jogar aqui no telão, veja aí o que é que diz a palavra de Deus. Capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Diz assim, olha, diz assim, o versículo 8 e versículo 9, no capítulo 2. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para todos os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvore agradável aos olhos e boas para o alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja também Gênesis 3, 3 e 24. Capítulo 3, versículo 3 e o versículo 24. Conseguiu colocar aí? Capítulo 3, o 3, mais capítulo 3, o 3 e depois o 24. Veja aí, mas Deus disse, não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Versículo 24 agora, diz assim, depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins com espada flamejante, que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Irmãos, o maior presente que o Eterno nos deu foi a árvore da vida. Mas o texto diz aqui que houve uma desobediência. E essa desobediência resultou na expulsão do homem de estar na presença de Deus, junto dessa árvore que dá vida, que libera vida para as nossas vidas. Você vê que em Gênesis ainda, permanece em Gênesis aí, por favor, o capítulo 3, ainda no versículo 5 e o versículo 22, veja o que diz. Versículo 5. Disse, Deus sabe que no dia em que dele comerem, no caso dos frutos, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Agora o versículo 22, diz assim, olha, então disse o Senhor, agora o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome do fruto da árvore da vida e coma, e viva para sempre. Irmãos, o Eterno providenciou tudo para o ser humano. Deus, Ele providenciou tudo para mim e para você. Amém? Nós tínhamos tudo. Nós tínhamos tudo planejado por Deus, nós tínhamos tudo que Deus planejou para todos nós. Mas nós queríamos alguma coisa que fosse, além daquilo que Deus providenciou para nós. Que era a satisfação de estar na presença dEle e a satisfação de comer da mão dEle aquilo que Ele tinha para nós, nossa vida. Então, querido, o jardim não era apenas um lugar agradável ao homem. Mas o jardim era um lugar onde Deus era o centro do homem. Você está entendendo? O jardim era o lugar onde não era apenas o lugar onde o homem estava lá se alimentando, ou estava lá e para cá, não. Era o centro da presença de Deus. Onde Deus estava lá, onde o homem podia ter um relacionamento com Ele. Então você já parou para pensar que nós gostamos de árvore? Você sabia que nós gostamos de árvore? Nós gostamos de verde. Nós gostamos de ir para um lugar que tem árvore, um lugar que tem verde. Um lugar onde tem frutos, onde tem mato, onde tem rio. Nós gostamos disso. Você sabia disso? Vou fazer uma coisa com você aqui. Quando nós saímos e vamos para um acampamento, nós vamos para um retiro, ou para um dia numa piscina, onde está bem arborizado ali, o que é que a gente diz logo? Hoje foi um dia que eu desopilei. Não é isso? Eu desopilei, ou seja, eu descansei minha mente. Sabe por que isso, querido? Porque dentro de nós, preste atenção aqui, dentro de nós,
há um desejo pelo jardim de Deus. Você sabia disso? Dentro de nós há um desejo pelo jardim de Deus. Irmãos, preste bem atenção aqui, por favor. Quando você vai para a cidade, você vai trabalhar, você volta, e de repente você faz tanta coisa durante o dia, tal, e vai e vem, a zoada dos carros, a gasolina, a catinga da gasolina, e as pessoas falando, e o barulho direto daqueles lugares, tal. Chega um momento, querido, que o nosso desejo espiritual é ir para um lugar onde você possa se reabastecer de Deus. Não é verdade? E o lugar que mais a gente se sente bem é quando a gente vai para um lugar que tem muitas árvores. Você sabia que dentro de nós há um desejo de ficar num lugar onde a gente possa desopilar nossa mente? Onde a gente possa ficar tranquilo ali, recebendo a brisa daquele lugar, escutando as águas do rio, escutando os passarinhos cantarem. Sabe por quê, queridos? Porque dentro de nós tem um anseio pelo jardim de Deus. Dentro de nós há esse anseio, essa vontade de estar num lugar onde a presença dele é real para nós. Sabe por quê, queridos? Porque enquanto a cidade, ela complica a nossa vida espiritual, a nossa mente, o jardim descomplica a nossa mente. O jardim, ele tira da nossa mente toda aquela parafernália que durante a semana foi se enchendo em nós. E a gente muitas vezes prefere estar onde as coisas de Deus foram formadas. Onde o jardim foi formado. A gente tem anseio por isso. A Bíblia diz isso, irmãos. Que nós temos desejo por isso. A própria criação, ela anseia por isso. Quando nós somos cheios de estresse, irmãos, nós queremos a vida de Deus em nós. E muitas vezes as pessoas não sabem quando elas estão naquele lugar, que eu já vi muitas pessoas dizendo, até a gente foi ver um local aqui para fazer eu estava dizendo, o lugar que eu mais gosto é lugar assim, arborizado. Porque você pode ficar lá e você pode parar e escutar Deus. Mas no lugar onde tem agitação, você não consegue escutar Deus. Onde tem muita agitação, você não consegue escutar Deus. Sabe por quê? Porque a zoada tira os seus ouvidos da presença dele. Mas o jardim nos coloca no centro da vontade dele. Tu está entendendo isso aqui? Então, irmãos, a Bíblia ela diz sim que a criação, ela deseja que os filhos de Deus e toda a criação ela seja redimida. Então toda a criação ela geme com dores de parte desejando a redenção dos filhos de Deus. Então se você vê Paulo, ele vai dizer isso lá em Romanos 8, o versículo 19 ao 23. Eu queria que você colocasse aí também, Romanos 8. Veja que coisa aqui muito interessante o apóstolo Paulo ele diz. Aqui em Romanos 8. Veja que coisa forte ele está dizendo aqui, Romanos capítulo 8, versículo 19 ao 23, ele diz assim, 18, 19, né? Capítulo 8 de Romanos, versículo 19 ao 23, assim, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. A natureza criada deseja, ou seja, com tanta expectativa, com tanto desejo, com tanta força, que os filhos de Deus sejam revelados. Versículo 20 diz assim, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança. Versículo 21, de que a própria natureza criada será liberta da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Versículo 22, sabemos que toda a natureza criada geme até agora, com dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção, como filhos, a redenção do nosso corpo. Irmãos, a Bíblia está dizendo aqui que a própria natureza, ela geme.
Ela deseja, ela sabe que depois da queda do homem, depois da desobediência, não só o homem, ele se afastou de Deus, mas ele pegou aquilo que ele tem autoridade e começou a espancar aquilo que ele tem autoridade. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui que a natureza, ela geme. A criação, ela geme, a própria natureza criada será liberta da escravidão. Então, irmãos, eu e você temos que entender que a própria natureza, feita por Deus, ela deseja isso. Como eu e você, queridos. Você já viu aquela pessoa que ela não é crente, um crente genuíno? Um crente que não é genuíno, não é genuíno. Ele não está nem aí para desmatamento, ele não está nem aí se morre, se não morre, se tira, se não tira. Ele não está nem aí para nada, mas um crente genuíno que entende, ele sabe que as árvores dão vida para nós. Mas não uma vida só material, mas uma vida espiritual na nossa vida. Porque as árvores, elas representam o jardim de Deus para nós. Então a criação de Deus, corrompida pelo pecado do homem, aguarda com grande expectativa a sua redenção divina, a redenção minha e a sua. O ser humano é responsável, irmãos, por toda a degradação, sim, no planeta. Por toda a degradação daquilo que Deus fez. O ser humano é responsável por isso. Hoje em dia é uma luta, você vê a reportagem, uma luta para que se diminua a emissão de gases na atmosfera. Porque essa própria emissão de gás, ela está destruindo todo o ciclo climático, o desmatamento, tudo isso aí. Então essa própria natureza criada, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo está dizendo que ela geme, desejando que os filhos de Deus, eles sejam redimidos, eles sejam transformados, eles entendam esse princípio. Porque, irmãos, enquanto Deus cria um jardim para nós queremos ir para a cidade, agitar a nossa mente. E quando nós estamos com a mente agitada, que já não aguenta mais, nós queremos correr para o jardim. Queremos correr para Deus, queremos correr para a presença dEle. O que Deus está querendo é que nós corramos sim para a presença dEle, mas que a gente possa desfrutar daquilo que Ele quer para a nossa vida. Você está entendendo? Então, queridos, o mais importante é que eu e você possamos viver, na esperança da volta de Jesus. E que eu e você possa colaborar, ou seja, viver colaborando com a redenção dos filhos de Deus. Eu e você. O que é essa colaboração, querido? É que eu e você aprenda que há um propósito deixado por Deus para cada um de nós. Irmãos, enquanto uma pessoa que não é genuinamente crente, ela não está nem aí para a natureza criada por Deus. Aqueles que são cristãos, eles se preocupam sim com isso. Irmãos, tem gente que eles são tão preocupados com isso que até aquele óleo que ele assa uma carne, uma coisa, ele guarda aquele óleo para depois, entregar num lugar que eles eles fazem sabão, parece, outras coisas aí. Sabe por quê, irmãos? Porque sabe que aquilo ali degrada o meio ambiente. Muito plástico, muitas coisas degradam o meio ambiente e a gente não está nem preocupado com isso. Mas sabe por quê? Porque a gente não se preocupa com as coisas que Deus fez para nós. O que Deus criou para nós, o que Deus gerou para nós, a gente muitas vezes não se preocupa com isso. Sabe por que a gente não se preocupa, irmãos? Porque a gente está preocupado com aquilo que vai nos fazer feliz, o dinheiro. Mas aquilo que nos faz feliz também degrada a nossa vida, a vida dos nossos filhos, das pessoas que estão ao redor. Então nós temos que nos preocupar com tudo, não é só com uma coisa só. E pedir a Deus, Deus, no nome de Jesus, vem transformando, Senhor Deus. A nossa mentalidade, mudar a nossa vida, mudar a nossa mentalidade, o nosso modo de pensar, de agir. O nosso modo de pensar, de agir, o nosso modo de viver. Irmãos, tem gente que ele é tão, me desculpa a palavra, tão assim, coisado, que ele está comendo uma coisinha assim, de repente ele pega e faz assim, joga assim, no chão de todo jeito. Essa pessoa, ela é o quê? Porco? Alguém disse porco? Alguém disse porco. Pega, está comendo assim, parece aquele bicho, Joga de todo jeito. Isso é tão medíocre, não é?
Eu penso que a gente tem que sair daquela pobreza espiritual, irmãos. Aquela pobreza de mentalidade. Para entrar num nível, irmão, de enriquecimento da nossa mente, daquilo que nós vivemos como sociedade, como cristãos. A gente vem para a igreja, irmãos, a gente celebra o nosso Deus, a gente vive, a gente, cria um ambiente de adoração maravilhoso, mas às vezes a gente mesmo, irmão, dentro da nossa casa, a gente deixa tudo bagunçado. A gente muitas vezes não sabe nem cuidar das coisas que Deus nos deu, das coisas que nós temos. E aí, querida, a gente joga tudo de todo jeito, está nem aí para nada. E a gente vive aquela pobreza espiritual na nossa vida, achando que é tudo de todo jeito. Irmãos, o meu desejo é crescer espiritualmente mais e mais. Você está entendendo? E a gente acha que Deus só, não, vamos fazer uma bagunça aqui e tal, e pá, e vamos embora. E não, meu irmão. A gente deixa aquele mover do Espírito acontecer na nossa vida, mas também a gente começa a entender, certo? Que a gente começa a viver uma mentalidade educativa pela palavra de Deus, sendo educada pela palavra de Deus. Para nós vivermos, irmãos, onde a gente chegar, a gente sabe entrar e sair. Onde a gente chegar, a gente sabe conviver com as pessoas. Sabe por quê, irmãos? Porque isso aí, sabe o que é? É uma educação que nós estamos recebendo, não só espiritual, mas para a vida, irmãos. Porque assim como você o seu filho vai ser também. Meu pai, ele tinha uma mania, irmãos, quando estava comendo, ele não usava o garfo e a faca. E chegava um momento, e eu lembro disso, eu era pequenininho, eu lembro disso, ele pegava estava o restinho da comida, e ele fazia assim com o dedo, ó, para dentro da colher. Entendeu aqui? Ele botava assim, como não dava, porque não dava para pegar tudo, ele fazia assim para dentro da colher. E terminou eu fazendo, irmão. Sim. Não é tudo de todo jeito. Ah, pastor, mas o senhor está dizendo, meu filho, espera aí que o caldo ainda vai engrossar aqui. Tem uma palavra para tu aqui ainda. Amém? Deixa eu dizer para você que a árvore da vida que aparece em Gênesis, querido. Parece que ela aparece em Gênesis, em todo o decorrer da Bíblia, ela só aparece em Apocalipse. Parece que ela estava escondida e João, ele começa a ver aquilo que Deus estava mostrando para a igreja, para o povo. E em Apocalipse começa a aparecer essa árvore da vida. Em toda a Bíblia a gente não vê nada disso, mas só vê em Apocalipse. Irmãos, parece que esse livro de Apocalipse, ele apresenta a árvore da vida só para os vencedores. Amém? Ela é apresentada aos vencedores. Aqueles que venceram o pecado, aqueles que venceram o mundo. Aqueles que venceram a Satanás e seus demônios, irmãos. A árvore da vida é apresentada a essas pessoas. É apresentada aos que venceram a maldade do seu próprio coração. É apresentada a essas pessoas. É apresentada a mim, é apresentada a você. Que estamos vivendo aqui. A árvore da vida é apresentada a você, irmãos. Que vive na obediência a Deus. Que vive na obediência a seus líderes. A árvore da vida é apresentada para nós, irmãos. Para a igreja do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Amém? Então, queridos, você vai comer desse fruto, amém ou não amém? E eu creio que você vai entrar na cidade celestial, amém ou não amém? Veja Apocalipse capítulo 22, versículo 14, ele diz assim, olha, versículo 14, capítulo 22, versículo 14, ele diz assim: felizes os que lavam suas vestes, e assim têm o direito da árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Então você lava as suas vestes, para você ter direito a entrar pelas portas. Amém? Irmãos, aqui é um preparo para aquilo que Deus está nos chamando para algo maior. Amém ou não amém? Então saia da sua pobreza espiritual e comece a entender que tem uma árvore para você comer desse fruto, um fruto maravilhoso da presença de Deus. Saia dessa pobreza. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, ó. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todo desobediente é como uma pessoa que vive fazendo feitiçaria. Você sabia disso? Sabe por quê? A Bíblia diz isso. Ninguém vai comer do fruto da árvore da vida se não for obediente, não. Já viu um desobediente, irmãos, fazer coisa certa?
Só faz besteira, só faz porcaria. O desobediente quer ser aplaudido, mas não quer aplaudir. O desobediente quer mandar, mas não quer obedecer. Você está entendendo? Então não adianta, meu filho, no nome de Jesus. Vamos comer sim do fruto da árvore da vida, na obediência ao Senhor Jesus. Aquilo que Ele escolheu para cada um de nós. Tu está me entendendo ou não? Olha para o teu vizinho aí e diz assim: meu filho, seja obediente. Na obediência, as portas vão se abrir para tu. Vai se abrir. Deixa eu dizer uma coisa para tu aqui. Tu acha que tu vai ter um lugar de destaque com desobediência? Não. Eu trabalhei 12 anos numa empresa, querido. O dono, ele gostava muito de mim. Sabe por quê? Porque eu não fazia pantim. Sabe o que é pantim? Alguns sabem, outros não, né? Tu sabe o que é pantim, Francisco? Sabe o que é pantim? Pronto, pantim, eu não fazia pantim. Tu sabe, Ingrid, o que é pantim? Eu nunca fazia pantim. Quando ele disse assim, quer passar um pouquinho do horário? Passo. Eu recebi elogio direto do dono. Eu só saí de lá porque a empresa estava falindo. Entrou, era a Inforp, era um conjunto da Bandeirante. Ela saiu e ficou só a Bandeirante, mas eu saí de lá. Mas graças a Deus que eu saí de lá, que quando eu saí de lá eu fiz outras coisas. Mas eu não fazia pantim para servir, para estar lá trabalhando, para fazer as coisas. Eu era obediente em tudo que se mandava fazer. Coisa errada eu não fazia, não. Mas eu era obediente. Então a obediência, querida, ela leva nós a ter o direito a comer da árvore da vida. Amém? Então, entende isso aqui. Os vencedores terão direito de saborear o fruto da árvore da vida. Amém? Veja só. Eu quero desfrutar do melhor de Deus na minha vida. Amém? Eu quero desfrutar. Você quer? Então vai depender da sua obediência. Vai depender da sua obediência. Mas eu vou obedecer. Porque eu quero desfrutar do melhor de Deus na minha vida. Irmãos, eu quero ter dinheiro para ir para João Pessoa. Passar um final de semana lá com minha esposa. Daqui a pouco vai só ir tu, né, amor? O menino está lá, daqui a pouco a outra casa e tal. Mas eu quero passar o final de semana em João Pessoa. Ah, mas tão pertinho, pastor? Não, eu quero ir para Fortaleza. Ah, não, mas eu também quero ir, sabe para onde? Eu quero ir para o Uruguai. Eu tenho um sonho de ir no Uruguai. Eu tenho um sonho de ir, sabe onde? Nos Estados Unidos. Mas Deus só vai me levar ali se eu for obediente. Você está entendendo ou não? Deus só vai me levar em algum lugar se eu for obediente. Eu posso comer, lá em João Pessoa é mais fácil, mas comer nos Estados Unidos é mais difícil. É ou não é? Mas a minha obediência vai me levar para lá. Já foi. Chegou um profeta para mim e disse assim, aí, Deus está mandando dizer que você tire o seu passaporte. Eu disse, glória. Foi. E eu vou. Ele disse para mim, ele disse, eu vou tirar. Meu filho tirou primeiro que eu, foi embora. Daqui a pouco está lá em Portugal. Mas eu sei que eu entendo que tem portas abertas fora do país para mim chegar lá um dia, visitar, conhecer, e você vai também no nome de Jesus. Tu crê ou não crê? E eu digo com você, olha, tem nova aliança em vários países do mundo. E se você chegar um dia lá, você não precisa pagar estadia não, em casa não. Se tu for nova aliança, né? Só se tu não for nova aliança. Mas como a igreja aqui é nova aliança, viu, Stephanie? Tu pode ir para lá e tu vai ficar numa casa de um pastor da Nova Aliança nos Estados Unidos, na Inglaterra, em Portugal, na África, tem no Uruguai, tem no Uruguai. Então, a gente pode ir lá. Tem na Alemanha, está chegando na Alemanha. Já tem na Alemanha, amor? Não, né? Tem na Polônia. E você pode ir lá. Você pode visitar, ficar na casa de uns pastores. Sou da Nova Aliança Restauração lá em Pernambuco, Brasil, tal. Você é acolhido lá. Se você sair daqui, pastor, eu estou indo para a Imperatriz, eu estou indo para tal lugar. No caminho que você vai de carro, se tiver uma Nova Aliança lá, alguém te acolhe lá, naquele lugar. E você não precisa pagar hotel, pagar nada, você fica lá. Sabe por quê, irmãos? Porque tem portas abertas na nossa direção. Tem portas abertas na sua direção também.
Eu fui para a Imperatriz uma vez com minha esposa, e eu tenho um pastor lá chamado pastor Robson. E ele disse assim, o senhor está onde, pastor? Eu disse, eu estou no Piauí. Ele disse, quando o senhor vier, venha direto aqui para Balsas, que é uma cidade do Imperatriz, do Maranhão. O senhor vai ficar aqui, não na minha casa, mas eu tenho uma ovelha aqui na minha igreja, que tem um hotel. E já está reservado um lugar para o senhor. Eu disse, olha, o senhor não vai pagar nada. Imagine só, irmãos. Você chegar num lugar desse, você não pagou nada, só pessoas que lhe servem, que lhe ajudam. E de repente você fica lá, acorda de manhã, toma um monte de piscina, toma café, tudinho e vai embora para lá, para o seu destino. Mas tu tem que ser obediente, irmão. Você está entendendo? Você tem que aprender a servir. Tem que aprender a ajudar pessoas. Sirva as pessoas, abençoe as pessoas, ajude as pessoas. E um dia Deus vai fazer com que retorne para você alguma bênção dessa que você liberou na vida de alguém, querido. Você está entendendo ou não? O fruto você começa a comer aqui. Você começa a comer por aqui. Amém? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor dará o direito de comer da árvore da vida. Você precisa se alimentar desse fruto, querido. Você precisa viver esse fruto na sua vida. Todos os dias da sua vida. Amém? Faça isso no nome de Jesus. Comece a viver isso na sua vida. Comece a desenvolver isso na sua vida. Hoje nós tivemos um café da manhã com alguns homens aqui da igreja, que eu tenho alguns líderes, os líderes de célula, homens. Foi um café maravilhoso, um tempo precioso com Deus. A gente chorou, a gente se alegrou, a gente cantou, foi uma coisa maravilhosa. Eu disse, gente, não posta não, gente. Eu não sei quem postou aí. A gente tirou umas fotos lá, mas foi maravilha. Então, assim, o meu desejo é treinar outras pessoas, ou os homens, treinar os líderes de célula, para que eles possam treinar outras pessoas. E a gente possa viver juntos, irmãos, aprendendo algumas coisas da palavra de Deus juntos e crescer juntos. E ser família juntos, amém? Então a árvore da vida, querida, só alimenta, querido, alimenta aqueles que provam da sua lealdade ao Senhor. Mesmo com lutas, mesmo sofrendo dores, mesmo sendo arrastado, mas chegaram ao pé da árvore, querido. Mas estão lá, queridos. Você vai chegar lá? Outra coisa, não feche a sua boca diante do fruto da árvore da vida. Fecha a tua boca não, querido. Quando Deus quiser te dar de comer, abre a tua boca, recebe. Se enche teu estômago com o fruto da árvore da vida. No nome de Jesus. Precisamos estar atentos ao que o Espírito está dizendo à igreja do Senhor Jesus. Tem muita gente que se fecha, gente, para os relacionamentos. Tem gente que se fecha para as amizades. Tem gente que se fecha, né, para as pessoas. E perde de receber as bênçãos de Deus. Não se feche não. Abençoe mais do que critique. Viva mais o evangelho do que se esconda, do que se esconder dele. Viva mais, se relacione mais. Tu está entendendo? Amém ou não amém? Então não feche a boca diante do fruto. Não impeça de ser alimentado por esse fruto tão precioso que Deus tem para nós. Veja o que Apocalipse 22, 19 diz. Veja o que ele diz aí. Apocalipse 22, 19. Diz assim, olha. 22, 19. Se alguém tirar alguma palavra deste livro da profecia, Deus tirará dele a sua parte do livro da vida. E na cidade santa, que são descritas neste livro. Irmãos, todo aquele que impedir que uma palavra dessa chegue no seu coração, irmãos, ou você tirar, ou você rasgar, ou você dizer isso aqui não serve, irmãos, a gente também será tirado da presença de Deus. Deus, Ele quer que a gente permaneça com isso aqui todos os dias da nossa vida. A gente aprenda dEle, amém? Então não ignore o que a palavra de Deus está dizendo. Não ignore. Sabe por quê, irmãos? Deixa eu dizer uma coisa para você. Tanta gente que já ignorou aquilo que a palavra de Deus está dizendo, os ensinamentos de Deus. Depois eu vejo chorando que me engano. Por que aconteceu isso? Tá bom, vamos orar, irmãos.
a gente põe a mão, a gente ora, mas a besteira já está feita. Porque ignorou aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Porque ignorou o que a Bíblia está dizendo. Irmãos, nós não podemos ignorar o que a palavra está dizendo para nós, não. Não podemos nos esquecer disso, não, irmãos. Se a gente se esquece, sabe o que acontece? A gente tropeça. E se a gente tropeça, irmão, para levantar muitas vezes dá dificuldade medonha. Você sabia disso? Você sabia que tem gente que só quer comer o que lhe agrada? Tem gente que só quer comer o que agrada. Não, isso aqui é para mim. Não, isso aqui é para tu. É o crente inchada e o crente pá. Já viu o crente inchado e o crente pá? O crente inchado, isso aqui é bom. Puxa para ele. E o crente pá, não, isso aqui é para tu. Isso aqui é para tu. Já viu esse crente? O crente inchada, não, isso aqui é para mim. Eu quero. Não, isso aqui é para tu, Francisco, toma aí. Isso é para tu, Ricardo. Tem gente que é assim, irmão, só quer comer o que lhe agrada. Você sabia disso? E a gente fecha a boca para as verdades de Deus para a nossa vida. A gente fecha a boca, a gente não quer receber, a gente não quer comer, para que a gente tenha vida abundante em nós. Irmão, lá em João 14,6, Evangelho de João 14,6 diz assim: respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, irmãos. Jesus está dizendo que Ele é a vida. Hoje a gente começa a perceber que aquela árvore, preste atenção aqui, que foi proibida a um homem, ela começa agora a ter um novo caminho de acesso para Deus, um novo caminho de acesso a essa árvore. Jesus, Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A árvore da vida já está disposta a cada um de nós. Tu está entendendo? Irmão, sabia que tem muita gente bebendo todo tipo de água aí, querido? Tem gente contaminando a sua vida, bebendo tanta coisa assim, ruim, que degrada o seu corpo. Tem gente envolvida com prostituição, tem gente envolvida com sexo desmedido, tem gente envolvida com avareza, produzido pelo dinheiro, pelas drogas, o vício e tantas outras coisas, que muitas vezes está impedindo aquela pessoa de beber, de comer do fruto da árvore da vida. Tem muita gente contaminada com tanta coisa. Mas eu quero dizer para você, filho, não feche a boca para o fruto que Deus quer te dar. Não feche a boca para o fruto que Deus quer te dar. Sabe por quê, irmãos? Porque esse fruto, ele vai te dar a vida de Deus. E o rio de Deus, ele vai começar a limpar a tua vida, amém? Ele vai começar a descontaminar aquilo que você bebeu, que degradou, que pode estar degradando a sua vida. O fruto, ele fortalece a tua vida em Deus. Irmãos, no nome de Jesus, deixa Ele descontaminar a tua vida, sabe com o quê? Com o rio dele. Jesus disse que dele fluirá rios de água viva. Então esse rio, é essa água que vai descontaminando a nossa vida, que vai tirando de nós aquilo que está atrapalhando nossa relação com Deus. Então você precisa fazer isso, irmão. Se você se contaminou, se você se envolveu com coisas assim que atrapalham a sua vida com Deus, você precisa, no nome de Jesus, ser descontaminado daquilo, irmãos, que você bebeu tanto. E tem tanta gente, irmãos, contaminada. Tem tanta gente contaminada com tanta coisa na mente, na cabeça, irmãos. Adão, ele foi contaminado pela desobediência. E aí ele foi expulso da presença de Deus. Mas Jesus Cristo veio para descontaminar, amém? Veio para nos descontaminar. Ele veio para tirar de nós aquilo que atrapalha a nossa vida. Terceira coisa aqui, você vai desprezar esse prêmio de Deus para a sua vida, que é a árvore da vida. Você vai desprezar. Irmãos, o fruto da árvore da vida é um presente. Não podemos desprezá-lo, não podemos deixá-lo de lado, mas precisamos comê-lo todos os dias da nossa vida, amém? Eu e você precisa comer todos os dias da nossa vida, irmãos. Porque quem precisa dessa árvore é eu, quem precisa dessa árvore é você. Quem precisa estar aos pés dessa árvore é você. Quem precisa estar à sombra, ali, chegar perto da árvore é você. Quem precisa descansar nessa árvore é você. Sou eu, irmãos. Irmãos, todos os salvos precisam marcar encontro
em torno dessa árvore. Todos os crentes precisam marcar um encontro em torno dessa árvore. Jesus, eu quero, Jesus. Eu quero essa árvore na minha vida. Eu quero que o Senhor seja o centro da minha vida, Senhor. Eu quero estar no jardim, sim, Senhor Deus. Eu quero descontaminar a minha vida, sim, Senhor. Eu quero cada vez mais aprender de Ti, Senhor. Eu quero cada vez mais crescer em Ti, Jesus. Mas eu creio, querido, que muitos de nós precisam tomar decisões. Eu preciso tomar essa decisão, você precisa tomar essa decisão. Uma decisão que parte de dentro para fora. Uma decisão de dizer assim, eu vou e ninguém vai me impedir. Eu vou e ninguém vai, não vai ter fulano, não vai ter ciclano, não vai ter beltrano, não vai ter a novela que vai me atrapalhar. Não, não vai ter no nome de Jesus. Não vai ter nada que vai me atrapalhar e ir para os pés dessa árvore e comer do fruto dela. Você precisa ser forte. Amém? E eu creio, querido, que nós vamos ter muitos momentos ricos na presença dEle, comendo desse fruto. Amém ou não amém? Nós vamos ter muitos momentos juntos na presença do nosso Deus, irmãos. Desfrutando daquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Desfrutando da maravilha de Deus para nossas vidas, irmãos. Então, queridos, a gente precisa sair daqui nesta noite, irmãos, decididos a dizer assim, não dá. Não dá para trocar a árvore da vida pela árvore que me distancia do meu Deus. Não dá. Eu não vou fazer isso. Eu vou viver debaixo dessa árvore todo dia. Irmãos, eu lembro do Salmo 1, versículo 2 e versículo 3. Veja que coisa linda esse salmo aqui. Salmo capítulo 1, versículo 2 e versículo 3. Veja o que ele diz assim. Está aqui. Eu vou já ler para você. Está ali. Versículo 2. Ao contrário, sua satisfação, diga, minha satisfação, está na lei do Senhor. E nessa lei eu vou meditar de dia e de noite. Agora veja o versículo 3. É como árvore plantada você será, à beira das águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que você faz prospera. Eu vou ler novamente. É como uma árvore plantada à beira das águas correntes. Dá fruto no tempo certo. Suas folhas não murcham. Tudo que ele faz, prospera. Irmãos, tem um rio de Deus aqui, irmãos. Onde tem uma árvore plantada, irmãos. Se você estiver nesse rio de Deus, tudo que você fizer vai prosperar. Tudo que você fizer vai prosperar. Você pode perguntar assim, mas por que não está dando certo para mim? Sabe por quê? Porque você está no rio de Deus. E você toma um banhozinho e vai embora. Você pega assim. E sai correndo. Você tem que mergulhar. Você está entendendo? Você tem que mergulhar no rio de Deus. Sabe por quê, querido? Lá tem árvores plantadas. Diz o texto, ao redor. Ali você mergulha, você levanta, você come desse fruto. E você vive. E tudo que você fizer vai prosperar no nome de Jesus. Ah, pastor, mas eu tive um probleminha, eu tive uma dificuldadezinha. Deixa eu dizer uma coisa para tu, filho. Dificuldade todo mundo tem. O problema é a capacidade de você vencer a dificuldade. Porque a Bíblia diz, Apocalipse, ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida. Então você tem que resistir, você tem que correr, você tem que forçar, eu quero isso aqui. Não, eu quero para a minha vida. Ah, teve um problema. O problema vai vir, filho. O rico tem problema, o pobre também tem. A gente também tem problema. Vai acontecer. Agora, a tua capacidade de vencer os problemas, aí é que está a chave do negócio. Tua capacidade de vencer, querido. A tua capacidade de romper a situação. Vai viver nessa? Ou você vai romper? Você vai viver nessa ou você vai romper? Vou voltar aqui o texto de Apocalipse 2,7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei de comer
da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então que você nessa noite, querido, possa desejar, não só desejar, mas optar por viver uma vida nos pés do nosso Deus. Amém? Só ler mais algum versículo aqui, que é o capítulo 22 de Apocalipse. O versículo é o versículo 1 e 2, diz assim: então o anjo me mostrou o rio da água da vida. Deixa ele colocar ali para você acompanhar também. Apocalipse 22, 1 e 2. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida. De cada lado do rio estava a árvore da vida. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, um por mês. As folhas das árvores servem para a cura das nações. Irmãos, dá para perceber aqui, querido, que o salmista está dizendo isso? Que no rio de Deus tem árvores plantadas, de um lado e de outro. Irmão, se você crê nisso, se você crê nisso de todo o seu coração, com certeza você vai comer dessa árvore. Você vai comer do fruto dessa árvore. Com toda certeza. Mas, irmãos, descontamine sua mente. Descontamine sua mente da mentira. Descontamine sua mente daquilo que lhe perturba. Descontamine sua mente daquilo que atrapalha você. Você precisa descontaminar a sua mente, irmãos. Descontamine sua mente no nome de Jesus. Sabe como é que você descontamina a sua mente? Dando crédito à palavra de Deus. Fica de pé, por favor. Vamos adorar um pouquinho o nosso